Bom dia a todos. Estamos aqui para fazer mais uma aula de Word. Partimos da página 48. Nós vamos trabalhar com seleção de células, linhas e colunas. Para aplicar formatações, fazer ajustes de tamanho e outras alterações na tabela, trabalhamos frequentemente com a seleção de células, linhas, colunas ou mesmo da tabela toda. Esse exercício explicará rapidamente como efetuar tais seleções. Então, eu vou criar um novo documento, vou clicar aqui em iniciar e Word, vou esperar o carregamento, do programa. Novo documento em branco. Não é necessário salvar, esse documento, mas eu vou salvar aí como tabela 2, Então, vou clicar aqui na área de exercícios Word, Então, eu vou salvar ele aqui como tabelas 2. Tabelas 2. E vou clicar em Enter para salvar. Então, eu vou criar uma tabela com 4 colunas e 6 linhas. Então, eu clico aqui em Inserir, Tabela. Aí vai ser assim, 4 colunas e 6 linhas. Selecionando a tabela toda, Então, para selecionar a tabela toda, eu clico aqui, ele seleciona a tabela toda, Então, nessa cruzinha aí, Então, para selecionar, tem um símbolo exibido no canto superior esquerdo da tabela, Selecionando células. Para selecionar uma célula, clique o cursor no canto inferior esquerdo dela, Então, vou clicar fora, aí tem aqui, canto inferior esquerdo, tá aqui, Eu clico uma vez, ele seleciona a célula. Então, quer dizer, eu quero selecionar essa célula aqui. Aí eu clico aqui, Então, é no canto inferior esquerdo da célula. Agora, para selecionar uma linha inteira, clique em qualquer célula da tabela e posicione o cursor na parte de fora da tabela. Então, vou clicar aqui, aí tem uma setinha que é do lado... Esse daqui é coluna, E do lado esquerdo aqui é linha, Então, clicando aqui, ele seleciona uma linha. Eu quero selecionar essa do meio. Eu cliquei aqui e seleciona a do meio. Selecionando uma coluna. Para selecionar uma coluna, clique em qualquer célula da tabela. Então, eu vou clicar aqui em qualquer célula. E posiciono o cursor na parte inferior até que a seta fique para baixo, que é essa daqui, Eu clicando aqui, ele vai selecionar aí a coluna toda, Inserindo linhas em colunas. É possível inserir linhas e colunas em uma tabela já existente. Para realizar esse procedimento, utilizamos a aba Layout na guia Ferramentas da tabela. Então, é essa guia Layout, que não é essa aqui não, é essa aqui das ferramentas da tabela. Aí tem aqui, inserir. Aí, no caso, os botões desse grupo são autoexplicativos. Então, tem a inserir abaixo, inserir à esquerda, inserir à direita e inserir acima, No nosso caso, clique no botão inserir acima. Então, eu vou nos botões, vou clicar em inserir acima, Ah lá, como eu selecionei toda aqui a coluna, ele vai selecionar, vai pegar mais uma parte aqui, Em seguida, clique no inserir à direita. Agora eu vou inserir um tanto aí à direita, Inserir à direita. Aí você vê que pegou mais 4 colunas aqui e mais várias linhas aqui, 8 linhas, Então ficou 4 vezes maior aí a nossa tabela, Então, vou salvar o documento, Então clico aqui em salvar
e tá feito aí o nosso trabalho aí de inserir linhas e colunas, né? Mesclando células. Mesclar células é o processo de combinar duas ou mais células de modo que formemos uma só. Então, quer dizer, nós vamos juntar duas em uma, três em uma, né? Juntar várias células em uma só. Com o arquivo tabelas, né, aberto, então eu vou abrir agora o arquivo tabelas, né? Então, clico em arquivo, abrir. E agora, como não está aqui, né? Vamos ver aqui embaixo. Tabelas aqui, semana passada. Então, eu clico no arquivo tabelas, está aqui o meu arquivinho, né? Tabelas. Na aba Layout, que é essa daqui, clique em mesclar células, né? Então, para mim mesclar, eu tenho que selecionar, né? Então, eu vou selecionar essas duas aqui. Aí apareceu a opção aqui, ó. Se eu não seleciono, ele não vai mesclar, né? Então, eu clico aqui em mesclar células. Ó, você vê agora que ficou uma só, né? Também podemos dividir uma célula, seja ela normal ou mesclada. Eu vou dividir essa daqui, ó. Então, para mim dividir, eu clico aqui, ó, em dividir células. Então, eu cliquei aqui em dividir células. Aí eu vou colocar duas colunas aqui nessa célula, né? Aí ele ficou partido aqui, ó, essa coluna aqui partiu em duas. Então posso dividir ela do modo que eu quiser ali, né, a tabela. Bom, então vou clicar agora em salvar o documento, né, para atualizar. Redimensionando linhas e colunas. Para redimensionar linhas e colunas de uma tabela, basta aproximar o cursor das bordas até que ele altere sua forma. Nesse momento, clique e mantenha o botão pressionado e arraste até atingir o tamanho desejado. Então, que nem é aqui, né? Eu vou diminuir a coluna. Eu clico com o esquerdo e arrasto para a esquerda aqui, ó. Ele vai diminuir a coluna. Ah, eu quero aumentar agora essa linha aqui de introdução aqui, né, da tabela. Clico com o esquerdo, seguro e arrasto para baixo na borda da linha, né? Então, vou clicar aqui em salvar as alterações, como pede aqui no documento, e está feito, né? Formatando a tabela. Já vimos como formatar uma tabela utilizando os estilos, né, da tabela. Nesse exercício, aprenderemos a alterar as cores e bordas de uma tabela. Então, nós vamos criar um novo documento. Arquivo, novo e documento em branco. Agora nós vamos salvar ele, então arquivo, salvar como. Aí eu vou clicar aqui em exercícios Word. E aí eu vou salvar ele como formatando tabelas. Formatando tabelas. Formatando tabelas, teclo Enter para salvar e está feita aí a nossa tabela, né? Cria uma tabela de 2 colunas e 3 linhas. Então, vou clicar aqui em inserir tabela, 2 colunas e 3 linhas. Diminua o tamanho das colunas de modo que você tenha uma tabela parecida com a da figura ao lado. Selecione a primeira linha. Bom, no caso aqui, eu já deixei mais ou menos aí do tamanho que eu quero mesmo, né? Para mim diminuir as colunas aí é aqui, né? Se eu quiser diminuir aqui, ó, eu posso diminuir aqui e diminuir aqui também, né? Selecione a primeira linha e clique na aba Design. Então, vou selecionar a primeira linha e clicar nessa aba aqui que já está selecionada, a aba Design. No grupo Estilos de Tabela, que é esse grupo aqui, ó, utilizaremos os botões sombreamento e bordas. Então, sombreamento é esse, bordas é esse aqui, né? Estilos de bordas. Selecione a tabela clique no botão sombreamento e escolha uma cor de preenchimento da célula, né?
Então eu vou escolher aqui a cor